Toda vez que um avião decola, ele sofre um estresse tremendo. A sua carga horária é exaustiva e os anos começam a pesar na estrutura da aeronave. Qualquer peça de metal, depois de um tempo, acaba quebrando. Quando um acidente se desenvolve por um longo período de tempo, encontrar a causa pode ser quase impossível. Temos que ver o que está por baixo. Temos visto muita deterioração lenta ao longo do tempo que não é detectada. Cara, que coisa. A falha pode levar anos ou mesmo décadas para aparecer. Alguma coisa explodiu. Os programas de manutenção devem ser robustos, devem ser minuciosos. Quando o desgaste passa despercebido... É uma bomba relógio. Droga! Ah, meu Deus! Potência, subir! Os resultados podem ser catastróficos. Você não deveria ter que aprender com pessoas sendo mortas. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Bomba relógio. O piloto Michel Saint-Ouen está na aproximação final da ilha de Moorea, no Pacífico Sul. A Moorea solicita autorização para a aproximação da pista 12. O voo de 7 minutos entre Moorea e sua vizinha, Tahiti, acontece até 40 vezes por dia. Air Moorea, você está liberado para sua final. Pista 12. Moorea é uma ilha muito próxima do Tahiti. A distância entre elas não é nem de 20 quilômetros. São duas entre as mais de 100 ilhas do arquipélago que compõem a Polinésia Francesa. A companhia aérea é um elo vital entre elas. A Air Moorea e seus aviões faziam parte da paisagem cotidiana dos polinésios para as pessoas que trabalhavam no Tahiti e moravam em Moorea e também para os turistas. O comandante Saint-Ouen juntou-se à companhia há 3 meses. Ele realiza os voos curtos sozinho, sem copiloto ou tripulação de cabine a bordo. Muito bem, hora de voar. Não há tempo a perder no paraíso. Ele precisa estar pronto para decolar a cada 30 minutos. O comandante verificava rapidamente o avião para ver se havia alguma coisa alarmante, como um pneu murcho ou qualquer coisa que pudesse chamar sua atenção. O avião do comandante Saint-Ouen é um de Havilland DH-6 Twin Otter, um robusto avião de passageiros turbohélice construído no Canadá. Torre, estamos prontos para taxiar. Air Moorea, você está liberado para decolar. Pista 12. Liberado para decolar para o Tahiti, pista 12. 19 passageiros embarcaram no voo 1121 em Moorea para a volta ao Tahiti. Mas aos 60 segundos de voo... Hã? Droga! Há problemas. Ah, meu Deus! Minha nossa! Todas as 20 pessoas do voo 1121 estão mortas. Foi terrível porque ainda esperávamos que, apesar do que houve, as pessoas saíssem vivas. Bom dia. Já que Moorea é um território francês, uma equipe do Bureau de Investigação de Acidentes da França, o BEA, chega de Paris. Tem mais alguma coisa? O que poderia ter acontecido com esse avião que o teria feito cair na água? Os investigadores usam um veículo subaquático operado remotamente para localizar os destroços. Esse é o som que estamos procurando. Que estão 600 metros abaixo das ondas.
Vimos as asas soltas, vimos os motores, vimos parte da cabine de comando. No topo da lista de buscas está o gravador de voz da cabine. Achamos. Excelente trabalho. Junto com o gravador de voz da cabine, o resgate recupera peças-chave do avião. Nós decidimos recuperar algumas das peças que achávamos que seriam necessárias, além das informações do gravador de voz. Na gravação, o piloto fica em silêncio até 1 minuto de voo. Hã? Droga! Tudo estava perfeitamente normal até o momento em que o piloto xingou. Você podia ouvir no gravador os flaps sendo retraídos. E então, imediatamente depois disso, você o ouve muito surpreso. Droga! Para determinar se as cruciais superfícies de controle do avião falharam, os investigadores estudam o mecanismo que opera os flaps. Nós recuperamos o atuador dos flaps e conseguimos analisá-lo. Eles descobrem que ele está na posição correta e não mostra nenhum sinal de mau funcionamento. Os flaps estão bons. Em seguida, eles examinam as superfícies de controle da cauda. Agora, pessoal, vamos dar uma boa olhada nesses cabos. As superfícies de controle na cauda do Twin Otter são ativadas por 4 cabos de aço inoxidável. 2 movem o leme do avião para a direita e para a esquerda, e 2 movem o profundor para cima e para baixo. Todos os 4 foram danificados no acidente. Os investigadores procuram qualquer coisa que possa revelar quando e como eles se partiram. Os cabos de aviação são compostos de vários feixes de arame fino, que são torcidos e depois trançados. 3 cabos se soltaram, uma indicação clara de que partiram no impacto. Mas um dos cabos parece diferente. Agora isso é bem interessante. Este aqui não se partiu com o impacto. Um cabo estava partido de maneira diferente, então isso era algo que tínhamos que investigar. Os investigadores concluem que o cabo do profundor, usado para levantar o nariz do avião, quebrou no meio do voo. Muito bem, vamos enviar para Estelle em Paris e ver o que ela pensa. Eles precisam descobrir o que causou a ruptura. Os especialistas em materiais em Paris notam algo estranho. O cabo mostra provas claras de que diferentes feixes se separaram em momentos diferentes e por razões diferentes. Os feixes externos estavam desgastados e os internos não. Danos reveladores nos feixes externos sugerem que algo vinha se roçando no cabo. Parece que 50% se desgastou com o tempo. Cada feixe externo apresentava esses sinais de desgaste, que somavam danos muito substanciais. O cabo de arfagem vai do manche na cabine de comando até o profundor através de uma série de guias de plástico. Toda vez que o piloto levanta o nariz do avião, o cabo roça nelas. Os cabos de controle em todos os Twin Otters operam dessa maneira. A questão é, o que havia de diferente neste avião? E os registros da companhia aérea fornecem uma pista. Mais de 50 voos aqui. Os aviões da Air Morea realizam voos curtos e frequentes. Em média eram de 50 a 70 decolagens por dia e também pousos. O avião do acidente é uma nova aquisição na frota da Air Morea. Mas a diferença entre ele e os aviões mais antigos é que seus cabos de voo são feitos de aço inoxidável. Os cabos dos demais são de aço carbono. O aço inoxidável resiste à corrosão salina melhor do que o aço carbono.
faria sentido tomar a decisão de usar aço inoxidável para que seus cabos corroam menos em um ambiente muito salino. Mas os cabos de aço inoxidável também têm uma desvantagem. Eles são mais vulneráveis ao atrito. Os investigadores precisam saber como toda a fricção pode ter afetado o cabo de arfagem do Twin Otter. Eles elaboram um teste que replica o atrito que ele teria experimentado. E confirmam que os voos curtos frequentes ajudaram a desgastar a parte externa do cabo de aço inoxidável. O aço inoxidável se desgastou, como no Air Morea. É uma descoberta crucial, que pode explicar por que um cabo de controle crítico quebrou em pleno voo. Os investigadores recriam a força usada pelo comandante Santuhan para erguer o nariz do avião. Mas o cabo desgastado ainda não se rompe. Vimos que com 50% de desgaste, você ainda precisa de muito mais força. Uma força 10 vezes mais forte do que a que você encontraria em voo. O cabo permaneceu intacto. Então tivemos que descobrir qual fenômeno poderia ter fragilizado o cabo. Outra coisa ajudou a partir aquele cabo. Mas o quê? Investigadores franceses não conseguem explicar por que um cabo do profundor se partiu de repente no voo 1121. Então, algo na pista de táxi do aeroporto do Tahiti chama sua atenção. Me fale, o quão perto esses jatos chegam dos aviões da Air Morea? Nos concentramos no fenômeno do escapamento de um motor a jato chamado Jet Blast. Jet Blast é o poderoso fluxo de ar expelido pelos motores a jato. Esses ventos com força de furacão podem atingir velocidades de 160 km por hora e podem virar um avião pequeno. Os investigadores estudam o projeto do aeroporto do Tahiti. O Jet Blast pode ter danificado os aviões da Air Morea? Muito bem. Os Twin Otters da Air Morea ficam estacionados aqui. Eles descobrem que a Air Morea estaciona seus aviões muito perto de uma pista de táxi usada por jatos poderosos. Os aeroportos geralmente montam barreiras para proteger os aviões da força perigosa do vento. Mas no aeroporto do Tahiti, elas foram removidas para facilitar a movimentação de aviões pelo aeródromo. Agora olhe para isso. Não havia mais essa barreira física para proteger os aviões Twin Otter. Os aviões da Air Morea estão estacionados bem no caminho do Jet Blast. Bom, chegamos então a essa hipótese, que havia uma probabilidade muito alta de que o cabo tivesse sido enfraquecido pelo Jet Blast. Mas até que ponto o Jet Blast enfraqueceu o cabo? Os investigadores submetem o cabo a outro teste. Os resultados são conclusivos. Um fenômeno de Jet Blast deixou o cabo tão frágil que só tinha 1 ou 2 feixes intactos. Em vez de partir o cabo completamente, o Jet Blast deixou apenas feixes de fios suficientes para permitir que o voo 1121 decolasse. Eles estavam por um fio. Os investigadores reproduzem as forças criadas à medida que os controles eram ajustados. O comandante Santuhan atingiu 120 metros de altitude e retraiu os flaps, fazendo com que o Twin Otter inclinasse levemente para baixo. Então, ele ajustou o profundor para erguer o nariz de novo. Hein? Isso foi o suficiente para partir o último feixe do cabo danificado. Nós determinamos que a força necessária para corrigir a arfagem do avião
foi forte o suficiente para partir o último feixe. Não havia nada que pudesse ser feito para salvar o avião e seus 19 passageiros. Pode se imaginar a reação dele. O que está acontecendo? O cabo partiu, a coluna de controle voltou e quando você analisa o que aconteceu, o avião cai muito rápido e alguns segundos depois, nós já sabemos, ele acaba batendo. Os investigadores deixam a Polinésia Francesa determinados a tornar mais seguro operar Twin Otters. Uma primeira recomendação foi um pedido urgente para verificar os cabos em todos os aviões equipados com cabos de aço inoxidável. Hoje, existem padrões mais rígidos de manutenção e inspeção em todo o mundo para cabos de controle de aço inoxidável. Não há como contornar. Você precisa de protocolos para fazer manutenção de primeira linha e manter os aviões sob vigilância constante, pois sua carga horária é desgastante e os anos começam a pesar na estrutura da aeronave. A cada voo, os ponteiros do tempo giram. Cada decolagem e cada pouso adicionam desgaste a um avião. E quando passa despercebido, o desastre pode ocorrer sem aviso prévio. Aeroporto Haneda, Tóquio. 12 de agosto de 1985. O voo 123 da Japan Airlines está embarcando para um voo no início da noite para Osaka, 400 quilômetros a oeste. As viagens aéreas são tão populares aqui que a Japan Airlines usa Boeings 747, como este, mesmo para voos domésticos curtos. O avião está perto de sua lotação, com 509 passageiros e 15 tripulantes a bordo. Japan Air 123, entre em contato com a partida de Tóquio. Entendido. Japan Air 123. Air 123. Masami Takahama, de 49 anos, é um dos comandantes de treinamento sênior da companhia aérea. Ele supervisiona Yutaka Sasaki, o copiloto do avião. Hiroshi Fukuda, um engenheiro de voo veterano, é o terceiro tripulante na cabine de comando hoje. Partida de Tóquio, Japan Air 123. Passando 240 metros. O voo de 54 minutos seguirá a costa, depois fará uma curva acentuada à direita para pousar em Osaka. O voo 123 deixa Tóquio para trás e sobe. Após 12 minutos de voo... Alô, Pat, qual o problema? Uma pessoa quer ir ao banheiro. Posso deixar? Com cuidado. Está bem, mas com cuidado, por favor. Sim. Ocorre uma descompressão repentina no avião. Alguma coisa explodiu. Uma catástrofe atingiu o voo 123. Ponham as máscaras de oxigênio, por favor. Ponham as máscaras de oxigênio, por favor. Ponham as máscaras de oxigênio, por favor. Houve uma explosão em um 747 da Japan Airlines, transportando mais de 500 pessoas. Coloque a máscara de oxigênio, por favor. Motores? Todos os motores estão bem. Curva direita. Pressão hidráulica. Está caindo. A queda repentina de pressão significa que o avião está perdendo fluido hidráulico. E a pressão hidráulica alimenta os controles de voo. Esses pilotos se deparam com uma situação muito intrigante, desastrosa, apavorante e assustadora. Tóquio, Japan Air 123. Solicito retorno para Haneda. Câmbio. Entendido. Aprovado conforme seu pedido. Vire à direita no rumo 090. Prendam a máscara firmemente. Ponham um elástico em torno da cabeça. Desse jeito. Não incline tanto. Voltando. Não quer voltar. Os controles de voo do 747 não estão mais respondendo. Coloque a máscara de oxigênio, por favor. O ar no avião está ficando rarefeito rapidamente. Foi muito desesperador. Qual é a natureza de sua emergência? Perda de pressão hidráulica.
Ia para cima, para baixo, para cima e para baixo. Não estava respondendo a nenhum dos comandos. A pressão hidráulica caiu! 5 minutos após o início da emergência, uma comissária de bordo finalmente consegue ligar para a cabine. Sim, o que é? É na traseira. Membro da tripulação, por favor, me Ela ajude. diz ao engenheiro que acha que houve uma explosão no compartimento de bagagem. Então, o compartimento de bagagem mais para trás? O compartimento de bagagem na parte de trás sofreu um colapso. Acho melhor descermos. Eles estavam solucionando problemas com base nas informações que tinham disponíveis na cabine de comando. Os pilotos testam os aceleradores para ver se podem ser usados para controlar a aeronave. Aceleramos mais os motores, diminuímos a velocidade. O que acontece? Os pilotos empurram os aceleradores para frente. Esta ação eleva o nariz do avião. Então, à medida que o avião sobe, eles puxam os aceleradores para trás. O nariz abaixa e o avião começa a mergulhar. Depois, um segundo experimento. Ao aplicar mais empuxo aos motores esquerdos, eles conseguem virar o avião para a direita. Mas 16 minutos após declarar a emergência, os pilotos percebem que estão indo rápido demais para pousar. Devemos baixar o trem! Eles esperam que baixar o trem de pouso possa desacelerar o avião. Sempre que você faz isso com um avião grande, você está mudando a aerodinâmica do avião. O arrasto do trem de pouso reduz o movimento de arfagem, mas limita sua capacidade de manobrar para a direita ou para a esquerda. Direito. Potência. Potência. Potência! Ninguém faz ideia do que pode acontecer. Potência máxima. Potência máxima. O avião vira abruptamente para a direita e começa um mergulho aterrorizante. Fique conosco, por favor. Fique conosco. Esta tripulação foi levada para um lugar onde nenhum piloto quer ir. Montanha! Cuidado! Direita! Direita! Inclina à direita! Direita! Nós vamos bater na montanha! Potência máxima! Aplicar potência máxima para erguer o nariz é a única opção. Nós vamos bater! Direita! 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 Erga o nariz! Erga o nariz! Erga o nariz! Recolhe os flaps! Potência! Recolhe os flaps! Recolhe os flaps! Erga o nariz! Japan Air 123. Japan Air 123. Você pode me ouvir? Um piloto relata ter visto chamas nas montanhas 80 quilômetros a oeste de Tóquio. As equipes de resgate levam 14 horas para chegar ao local do acidente. Vamos, vamos, vamos. Vem. Incrivelmente, eles descobrem 4 passageiros ainda vivos. 520 pessoas estão mortas. É o acidente aéreo com mais pessoas mortas na história do Japão. O Boeing 747 é considerado um cavalo de batalha em frotas em todo o mundo. A queda do voo 123 da Japan Airlines deixa a indústria da aviação chocada. Isso foi específico para o avião acidentado ou eles tinham um problema na frota? Uma vez que o avião é fabricado nos Estados Unidos, investigadores da Agência Nacional de Segurança dos Transportes, a NTSB, são designados para o caso. Tivemos que nos envolver rapidamente para saber o que houve. Eles precisam determinar o que causou a explosão fatal na traseira do Japan Airlines 123 o mais rápido possível. Isso poderia acontecer com outro avião, com uma das frotas mais emblemáticas do mundo do 747? A causa do acidente aéreo com mais vítimas fatais na história do Japão é um mistério.
Uma fotografia do Japan Airlines 123 tirada por um fotógrafo amador oferece aos investigadores sua primeira pista. Há algo estranho na imagem. Então eles a aprimoram. O aprimoramento revela que o enorme estabilizador vertical do avião está faltando. Quando a fotografia veio à tona, isso fez com que todas as partes envolvidas na investigação se concentrassem nela. A Marinha Japonesa encontra o estabilizador vertical flutuando em uma baía ao sul de Tóquio. O que poderia ter feito o estabilizador vertical ser arrancado de um Boeing 747 em pleno voo? No local do acidente, os investigadores examinam a seção traseira da aeronave, incluindo a antepara de pressão traseira. Uma antepara de pressão traseira é um componente crítico no avião. A antepara é como um enorme guarda-chuva de metal deitado de lado, bem nos fundos do avião. Seu objetivo é impedir que o ar pressurizado escape para a cauda da aeronave. Todos os jatos modernos, as aeronaves, quando sobem, precisam ser pressurizadas para manter a cabine em um nível razoável para os passageiros. Quando um 747 está no chão, ele tem um formato oval. E à medida que sobe e se pressuriza, torna-se mais circular. A antepara traseira deve ser forte o bastante para suportar as tremendas forças que atuam sobre ela. Uma parte da antepara do avião acidentado não parece certa. Uma chapa foi emendada nela. Os investigadores olham mais de perto. Uma emenda fraca pode fazer com que toda a antepara estoure sob pressão intensa em grande altitude. Para saber mais sobre a emenda, os investigadores examinam os registros de manutenção do 747. Eles descobrem que o avião sofreu um acidente 7 anos antes. Sua cauda atingiu a pista durante um pouso brusco. Houve um reparo na parte traseira do avião, incluindo a antepara de pressão traseira. A Japan Airlines chamou a Boeing para emendar uma nova chapa para reparar a antepara rachada. Mas em vez de usar uma chapa, os engenheiros da empresa instalaram 2. Como consequência, os rebites em uma fileira estavam suportando o dobro da força para a qual foram projetados. De fato, o reparo não foi feito corretamente. Havia apenas uma fileira de rebites, segurando aquela junta, onde deveria haver 2 fileiras de rebites segurando a junta. Um dos engenheiros da FAA fez alguns cálculos para nós e a teoria dele era que se tivesse apenas uma fileira de rebites segurando a antepara e não 2, ela falharia prematuramente. Os engenheiros da FAA calculam que o reparo defeituoso da antepara falharia após 10.000 voos. Os investigadores examinaram minuciosamente o histórico de voos do 747 e descobriram que ele voou 12.000 vezes depois que o reparo foi feito. Os 747 nunca foram projetados para voos curtos, eles foram projetados para voos longos, então houve uma quantidade adicional de fadiga. A cada decolagem e pouso, o reparo da antepara traseira era enfraquecido. Toda vez que eles decolam, eles expandem a cabine contra o ar externo e então a contraem quando pousam. Esse ciclo para frente e para trás do sistema de pressurização adiciona estresse ao avião. Até que finalmente a antepara quebrou e o ar pressurizado que escapava explodiu o estabilizador vertical da aeronave. Alguma coisa explodiu. Ponham as máscaras! A Boeing reconheceu ter realizado o reparo defeituoso que levou à queda do Japan Airlines 123. A partir do momento em que os engenheiros da empresa consertaram indevidamente a antepara traseira... Recolhe os flaps! Potência! Era apenas uma questão de tempo até que o desastre acontecesse. Erga o nariz! O ponto em comum dos acidentes é a manutenção. Ela precisa ser muito, muito cuidadosa. Os pilotos e as pessoas a bordo devem confiar inteiramente nas pessoas que fizeram o reparo. E se esse reparo não for muito bem feito, é uma bomba relógio. Reparos em aeronaves devem ser feitos para resistir ao teste do tempo. Quando isso não ocorre, as consequências podem ser fatais. O Porto de Miami. 19 de dezembro de 2005. Um dos mais movimentados do mundo.
Mas há uma embarcação muito menor do que um navio de cruzeiro que também viaja por essas águas. A Chalks Ocean Airways opera hidroaviões no porto. Hoje, o voo 101 está fazendo uma breve escala a caminho das Bahamas. Em bandeira a hélices. Confere. Desligar motor número 1. Desligando o motor número 1. O voo teve origem em Fort Lauderdale e está apanhando alguns passageiros em Miami antes de seguir para a ilha Bimini. Para uma comunidade pequena como Bimini, os hidroaviões da Chalks são indispensáveis. De hidroavião é muito mais fácil chegar à Ilha Norte, onde fica a maior parte da população. Entendido. Michelle Marks está no comando do voo de hoje. Hélice? Ela foi promovida a comandante no início deste ano. Condicionadores de combustível? O copiloto Paul DeSanctis ingressou na companhia aérea há 8 meses. E este é o seu primeiro voo com a comandante Marks. Tudo livre para taxiar? Tudo livre. O Grumman Mallard é um avião anfíbio bimotor. Tem um casco em forma de V e pontões sob as asas. Erguendo o trem. O trem de pouso do avião é retrátil, para que ele possa operar em terra ou água. Preparar para a decolagem. Entendido. Decolar no Mallard, dependendo do dia, pode ser muito divertido ou pode ser um desafio. 75 nós? 80 nós. Hoje, a decolagem é suave. Em menos de um minuto, o Grumman Mallard sobe para a altitude de 150 metros. E a 150 metros sobre o porto de Miami, o desastre atinge o voo 101. Os pilotos mal têm tempo de entender o que está acontecendo. "60 segundos após a decolagem, o avião mergulha no oceano. O voo 101 de Chalks caiu no canal sob os olhares de turistas que lotavam Miami Beach. Todas as 20 pessoas a bordo estão mortas. Foi muito triste para a tripulação e os amigos que eu perdi no avião. Você nunca espera que um acidente aconteça. Em poucas horas, investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, estão no local. Bill English, o investigador encarregado, precisa descobrir o que causou a queda do voo 101 um minuto após a sua decolagem. Eu estava familiarizado com a companhia. Eu mesmo sou um piloto de hidroavião. Precisávamos descobrir a causa, o fator inicial. A cobertura da mídia no acidente produz uma prova importante. As autoridades revelaram que os segundos finais do voo 101 foram registrados em vídeo amador. O vídeo de uma testemunha mostra a asa direita sendo arrancada em pleno ar. Pode melhorar isso para mim? De repente, essa asa simplesmente caiu. Deve ter sido absolutamente devastador. Os investigadores se perguntam como a asa do robusto Grumman Mallard pode ter sido arrancada. Ela é encontrada no local do acidente e está praticamente intacta. Começamos com a própria asa, procurando por fatores de iniciação óbvios. Ali está a hélice. Isso é o que eu quero que você veja. Pode ter sido uma colisão com um objeto? Os investigadores não encontram provas de uma colisão. A maioria dos danos que eles veem é de fissuras por estresse, onde o metal foi rasgado quando a asa se partiu, deixando uma borda áspera distinta. Excesso de estresse. Vem aqui. É igual. Corta isso daqui até aqui e manda para o Clint em Washington. Na base do hidroavião, não tínhamos as ferramentas de laboratório sofisticadas que temos na sede.
Partes da asa direita são enviadas para a sede da NTSB em Washington. Quando iniciamos uma investigação, procuramos entrar com a mente aberta, olhar para os destroços e deixá-los contar a história do que houve. As asas do Mallard são construídas a partir de uma liga de alumínio. Longarinas percorrem o comprimento de cada asa. Entre elas estão nervuras, que dão suporte adicional. Juntas, essas peças formam a caixa da asa, que também funciona como tanque de combustível. Então a carcaça vai por cima de toda a estrutura e tudo isso trabalha junto para sustentar as cargas de voo que a asa foi projetada para sustentar. Se você compromete uma parte dessa estrutura, a capacidade de sustentar as cargas normais de voo foi comprometida. Cruikshanks percebe que alguma manutenção foi realizada na parte inferior da asa direita. Há um remendo de metal chamado duplicador na superfície da carcaça. Um duplicador é uma chapa de metal que passa por cima de uma carcaça e atua como um transferidor de carga. Atua como um segundo pedaço de carcaça. É como um remendo em um par de jeans. Esse aqui é um reparo muito grande. O remendo está localizado exatamente no ponto onde a asa se separou do resto do avião. E isso é uma descoberta intrigante. Quando os investigadores olham mais de perto, eles veem bordas lisas e brilhantes. Um sinal de que não foram rasgadas por uma força repentina. Temos que ver o que está por baixo disso. Parece que aquilo se desenvolveu ao longo do tempo. Eles já viram isso antes. É uma prova clara de um problema familiar. A fadiga de metal é um processo pelo qual qualquer peça de metal, a longarina ou qualquer coisa, é sujeita a cargas e é descarregada repetidamente. É como ficar dobrando um clipe de papel e depois de um tempo ele eventualmente se parte. A fadiga do metal nas asas é causada pelo estresse repetido ao longo da vida útil da aeronave. Quando decolava, a asa era sujeita a uma carga. Isso é sustentação, isso põe o avião no ar. Toda vez que pousa, a asa não está mais sujeita à carga e não há mais estresse na estrutura da asa. Isso é como dobrar aquele clipe de papel para frente e para trás. Os investigadores precisam saber o que está por baixo do remendo de metal. Tudo bem, vamos ver o que esse duplicador está escondendo. E eles encontram ainda mais fadiga do metal. Rachaduras profundas, algumas com quase 40 centímetros de comprimento ao longo da asa. A extensão do dano é surpreendente. Cara, que coisa. E então os investigadores fazem outra descoberta crítica. 3 furos feitos na carcaça à frente do bordo de ataque. Obrigado. Os registros de manutenção da Chalks revelam mais sobre os reparos. Anos antes, um mecânico descobriu uma rachadura na superfície inferior da asa. Ele o consertou fazendo um furo no caminho da rachadura, que é conhecido como furo de parada. Fazendo um furo no final da rachadura, isso espalharia a tensão. E a ideia é parar o crescimento da rachadura. Os registros mostram que os furos de parada não resolveram o problema. Mesmo depois que os mecânicos fizeram mais furos, a rachadura continuou crescendo. Após o 3º furo de parada, foi feita uma tentativa de reparar ainda mais a asa, anexando duplicadores na superfície interna e externa da carcaça. Mas os duplicadores também não funcionaram. A rachadura na fuselagem do avião continuou a crescer. Os investigadores agora sabem que a asa direita estava comprometida muito antes do acidente fatal. Mas como um avião nessa condição foi liberado para voar? Aprovado? O que esse cara estava fazendo? Uma investigação mais aprofundada nos registros de manutenção da aeronave do voo 101 revela que a rachadura na superfície da asa direita foi o resultado de um problema mais sério. O avião envolvido no acidente apresentava provas de vazamento crônico de combustível por muitos anos. Vazamentos de combustível da asa direita foram reparados repetidamente, mas continuaram ocorrendo. Vazamentos de combustível nessa aeronave em particular são indicativos de um problema com a estrutura da asa. Eles sempre resolviam o problema tentando selar de novo o tanque de combustível. Sempre pareceu ser um problema recorrente. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Eles querem saber por que os vazamentos de combustível persistiram, apesar dos repetidos esforços para repará-los. É algum tipo de selante.
Os investigadores examinam as peças que compõem o tanque de combustível direito. Me passa aquele raspador. Obrigado. E sob camadas de selante, eles encontram a resposta. Bingo. Existem rachaduras em uma viga de suporte de asa essencial, chamada longarina Z. Muito bom, termina de limpar isso e depois tira algumas fotos, tá bem? Obrigado. As rachaduras seguem ao longo de um furo que permite que o combustível circule, e há provas de que os mecânicos da Chalks sabiam que eles estavam lá. Parece que fizeram alguma retificação nessa longarina Z para remover uma rachadura de fadiga. Porém, eles nunca reinspecionaram essa área de novo. Isso porque os mecânicos aplicaram selante químico na área para resolver os vazamentos de combustível. Ao fazer isso, eles ocultaram as rachaduras crescentes na importantíssima longarina Z. A Chalks fez várias tentativas de consertar o avião, fazendo furos de parada nas rachaduras da asa e adicionando duplicadores por cima das rachaduras. Mas eles nunca abordaram a raiz do problema, que era a longarina Z rachada. Não podiam acessar a longarina Z, porque ela estava coberta de selante de tanque de combustível. A longarina Z quebrada enfraqueceu toda a asa. A cada decolagem e aterrissagem, a fuselagem do avião absorvia as forças. Com o tempo, ela começou a rachar. E o resultado foi inevitável. A rachadura por fadiga atingiu um comprimento crítico e a asa se separou do avião. Os investigadores concluem que uma rachadura que crescia lentamente em um componente-chave da asa direita levou ao acidente devastador do voo 101. Percorrem todo o comprimento. E uma vez que a Chalks falhou em identificar um problema tão grave, os investigadores agora examinam a longa história da companhia aérea. É difícil economizar na manutenção e não afetar a confiabilidade. Se você não tem confiabilidade, vai tudo por água abaixo. A manutenção da Chalks deveria ter sido monitorada de perto pela Administração Federal de Aviação. Por que ela não detectou o problema óbvio da asa? Eu acho que em muitos casos, quando você olha para uma falha de manutenção, é uma falha sistêmica. Os investigadores descobrem que a FAA designou um inspetor para trabalhar em estreita colaboração com a Chalks. O inspetor da FAA era responsável pela supervisão do programa de manutenção, realizado pela Chalks. O inspetor estava ciente de que o avião sofria de vazamentos crônicos de combustível. E ainda assim, ele deu a Chalks um atestado 2 meses antes do acidente que mataria 20 pessoas. Os investigadores não podem explicar por que o inspetor da FAA não percebeu os sinais de alerta que o hidroavião da Chalks estava exibindo. Ah, meu Deus. Veja tudo isso aqui. O fato de a Chalks ser uma companhia antiga e bem estabelecida, talvez ele apenas tenha pensado, bem, eles sabem o que estão fazendo. O relatório da NTSB sobre a queda do voo 101 critica a FAA por não detectar problemas de manutenção na Chalks. Se o programa de manutenção ou a FAA se recusasse e dissesse essas aeronaves precisam de mais do que só uma correção, elas precisam de algo mais profundo, o acidente não teria acontecido. Em resposta à tragédia, a NTSB recomenda que a FAA expanda sua supervisão dos aviões que estão envelhecendo. O acidente do voo 101 marcou o fim da Chalks Ocean Airways. Alguns meses após a divulgação do relatório, a companhia aérea fechou. Você tem um avião que vai se deteriorar e você não pode pará-lo no acostamento e pedir manutenção. Esta é realmente a lição. Temos máquinas aqui que são incrivelmente bem construídas, mas precisam ser mantidas adequadamente.